Prezados alunos, satisfação revê-los aí na nossa videoaula, né? Estamos caminhando aí já para a sexta ou sétima aula, videoaula, nesse formato online, né? Então espero que todos estejam conseguindo absorver aí, nem que seja um mínimo, né? Mas é conteúdo importante, é conteúdo aí que vocês vão se aproveitar não só na graduação, mas também na vida de vocês como advogado. Então, fico sempre aberto aí a sugestões, a ideias, né, para melhorar, se for necessário, a nossa aula. Bom, detalhe, faltas e notas todas atualizadas aí no sistema. Qualquer problema pontual me mandem um e-mail, né? Só lembrando que com relação à falta, a lógica é a mesma, né? Não mandou a questão semanal, está computada aí a falta, e eu não sou o responsável na instituição por abonar faltas. Então, se você teve um problema durante uma semana inteira que te impossibilitou de realizar uma atividade, mandar esse e-mail, resumindo, você precisa fazer o requerimento lá na secretaria, e aí não sei se eles estão fazendo online, aí é outra história. Mas o detalhe é o seguinte, né, nossas aulas elas não são ao vivo, vocês não precisam mandar atividade no dia. Então esse atestado de um dia em específico não funciona, não resolve o problema de vocês, porque um dia, né, é um dentro do set aí de uma semana. Então fiquem atentos com relação às faltas. Alguns já estão reprovando por conta disso, né, é uma pena, mas é assim que funciona. Nossas aulas não são recreativas, isso daqui não é um faz de conta para tapar buraco, não. É conteúdo dado, é aula explicada, conteúdo fornecido, vai ser objeto inclusive de avaliação. Então vejam que vocês precisam ficar atentos aí a essa nova rotina, é uma nova realidade que não é culpa nem minha, nem da instituição, nem de vocês, nem, né, não existe culpado, é assim, todo mundo está sofrendo, mas isso não transforma e não faz de conta, né? A gente não está aqui querendo fazer de conta que tem aula, não. Pelo contrário, as aulas são sérias, a presença é necessária. Então fica dado esse recado. Hoje vai ter aí a questão semanal também para vocês responderem ao longo da aula, como sempre. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente continua falando de título de crédito. Título de crédito é a nossa ementa até o final desse bimestre. A gente já falou aí quais são os princípios, quais são as ideias básicas, a gente já falou das classificações aí do título de crédito. Hoje a gente vai entrar num tópico chamado da formalização. Quais são os elementos que precisam ter nesse título de crédito para ele ser um título de crédito? Então, basicamente isso que a gente vai ver. Acompanhe nos slides, os slides sempre lá no portal do aluno, para vocês realizarem o download, se quiserem. E né, aqui na tela eu vou mostrando para vocês poderem visualizar aquilo que eu vou falando. Então, acompanhe aí na tela no slide. Aqui nos slides, e o ponto de partida dessa aula, a gente precisa lembrar de uma das características aí que a gente viu dos títulos de crédito, a questão da formalização, a questão de que título de crédito, diferente do contrato, ele possui forma prescrita em lei. Ou seja, enquanto que no contrato a gente tem a regra da autonomia da vontade, a gente tem a regra aí de que qualquer conversa, né, aquela lógica de que você vai pegar um ônibus e você dá uma quantia em dinheiro e permite-se a entrada, você está formatando um contrato, então independe de um documento escrito, independe aí de qualquer forma, né, determinada em lei. O título de crédito não, o título de crédito é o contrário, precisa seguir a forma determinada em lei. O título de crédito ele tem essa peculiaridade porque ele é um documento que representa um direito, representa um valor, e esse valor, esse direito, ele tem aí algumas características necessárias que precisam ser colocadas no documento. Porque no documento a gente já viu que nós temos o princípio da cartularidade, que exige ser um documento escrito. Não existe título de crédito oral, e esse documento, esse escrito, precisa somar alguns elementos. Então, são esses elementos aí, de uma certa forma, a gente vai estudar hoje. E o nome disso, né, o nome dessa aula de hoje é a formalização dos títulos de crédito. Bom, em relação aos requisitos, está lá no Código Civil. O Código Civil traz aí os
os elementos básicos do que precisa ter no título de crédito. Basicamente, ele vai falar o seguinte: deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos, né, que está sendo passado, determinado naquele documento, a assinatura do emitente. Então vejam que deve ter data de emissão, assinatura do emitente. E aí as regrinhas do parágrafo 1º e 2º, que complementam as regras caso seja omisso alguns outros elementos que no título de crédito. Vejam, é à vista o título de crédito que não contém a indicação de vencimento. Aqui a gente precisa lembrar da classificação dos títulos. Nós temos os títulos que são a ordem, que é uma obrigação de pagar-se imediatamente, por exemplo, o cheque. A data de vencimento é sempre a data da emissão. Então, não existe cheque parcelado. Na verdade, o parcelamento do cheque é um contrato subjacente, além do título, é um acordo entre as partes. Mas o cheque em si vale a data lá que se coloca a assinatura. Né? Então é à vista, vale à vista. Isso a gente vai ver em específico quando a gente falar da lei do cheque. Mas enfim, e com relação ao local, né, da emissão e de pagamento, o título, quando não indicado, quando não expresso, é o domicílio daquele que está emitindo, aquele que está assinando. Né? Então vejam que o cheque, por exemplo, ele vai ter lá a indicação, você tem que preencher, né, o requisito necessário para o cheque. Em alguns títulos não se tem essa indicação, então considera-se o domicílio do emitente. Então vamos ver esses requisitos aí de uma forma mais calma, mais tranquila, mais aprofundada. Começando com a denominação. Vejam que o título ele precisa ser denominado, precisa se dizer qual é esse título, deve ter o nome. Você precisa dar aí o nome a esse documento. Então, você precisa dizer se é uma nota promissória, se é uma letra de câmbio, você precisa dizer se é uma ordem de pagamento, você precisa dizer se é um cheque. Então, precisa ter essa indicação do que é aquele título. Né? Então, um dos elementos indispensáveis, apesar de não estar expresso no 889, aí a doutrina traz, é que é necessário você dizer qual é esse documento, qual é, né, qual o tipo de título de crédito você está emitindo, porque senão você não consegue caracterizá-lo aí corretamente. A gente vai ver mais para frente que cada título tem a sua regra e alguns têm lei própria. Então vejam que é preciso indicar a que título você está emitindo. A denominação é o primeiro dos requisitos. Além disso, a data e o local. Né? Então vejam que a data e o local representam o momento e o lugar onde se assumiu essa obrigação. Vejam que a data e o local, se faltar, ele não torna o título nulo, existe aí uma possibilidade. Na ausência do local, né, temos a lei uniforme, aí é um outro ponto importante, a gente vai começar a falar bastante da lei uniforme. O que acontece? Essa questão do título de crédito, ela foi convencionada de maneira internacional. Para quê? Para que haja uma harmonia na ideia do título de crédito. Por que a harmonia? Porque a troca de mercadorias hoje acontece de forma global e não só local. Então, qual que é a lógica? Que um título de crédito aqui no Brasil tenha validade também em outra parte do mundo. Por isso que existe uma convenção, a Convenção de Genebra, lá da década de 60, ela convencionou uma série de disposições sobre como deve ser operacionalizado o título de crédito. Houve uma convenção, o Brasil é signatário dessa convenção, e o Brasil internalizou essa convenção por meio de um decreto, né, o decreto 57.663, lá de 66, ou seja, a lei uniforme ela foi incorporada ao direito brasileiro. Então a gente vai começar a falar bastante dessa lei uniforme, essa Convenção de Genebra. Nós tivemos o Código Civil de 2002, muito depois, que absorveu algumas das disposições da lei uniforme, mas não todas. Então, muitas das vezes, a gente é obrigado a fazer e buscar e se socorrer
de forma subsidiária à lei uniforme, para a gente poder entender alguns elementos. E um deles é essa questão de que se o título de crédito não colocar aí a data e o local da emissão. Como é que se resolve isso? Na falta da indicação, o lugar designado ao lado do nome considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do sacado. Né? Então, quando não tem essa indicação, considera-se, né, que começou esse título de crédito quando ele foi apresentado, quando foi formalizado, se pagará onde é o domicílio do obrigado, o devedor. Né? Então, essa é a lógica quando não está indicado de forma expressa. Alguns títulos de crédito eles são nulos, né? Se não tiver essa disposição, mas aí a gente vai ver a lei específica. A regra geral é que não torna a nulidade. Então, data e local, outro requisito aí necessário. Além disso, a indicação dos direitos. Vejam que a gente está falando de que um documento vai impor algo contra alguém. Esse impor pode ser obrigação de pagar, que é o que é mais comum, mas também pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de entregar. Né? A gente já viu na classificação dos títulos que existem essas possibilidades. Então, aí também é preciso especificar quais são esses direitos, é preciso fazer uma indicação precisa, pormenorizada, de qual é esse direito a ser entregue. Se não indicar, e se indicar de forma genérica, se indicar de forma genérica, aí vai para a regrinha geral dos negócios jurídicos lá do Código Civil. Aí, se não for expresso e for uma indicação genérica, existe a possibilidade do devedor escolher qual, né, e de que forma vai proceder com a entrega, por exemplo, de um item genérico. Né? Então, a obrigação passa aí para o devedor realizar essa escolha, desde que dentro dos parâmetros indicados aí no título. Além disso, a assinatura. A gente precisa considerar, precisa ter a indicação e a anuência daquele que vai pagar, né? Aquele que é o devedor. Então, veja, a gente precisa ter, e para não, até mesmo não sobreviver fraudes, a pessoa que está emitindo aquele documento e que está prometendo pagar aquele documento precisa ser essa pessoa. Então, como é que a gente reconhece o emitente, quem o criou? A gente precisa ter a assinatura, né? Quem espera, aí tem, óbvio, a questão da duplicata mercantil, nós temos algumas instituições financeiras que fazem intermediação, mas vamos pegar o exemplo do cheque, que é mais fácil, ele é emitido e é assinado, uma nota promissória também, né? Então você precisa fazer essa identificação do título, porque são ordens de pagamento, são regras aí que colocam já aqueles títulos cuja existe a causalidade com relação à origem, aí não precisa assinatura particular da pessoa, não precisa que o devedor não precisa fazer, né, essa posição imediata, mas existe aí um contrato, né, uma relação subjacente, uma relação por trás disso, que são os títulos causais que a gente viu na última aula. E entra a questão da possibilidade dos títulos serem elaborados por computador. A assinatura digital ela traz aí de uma forma inequívoca a possibilidade da pessoa ser identificada, então a assinatura ela é suprida, a assinatura digital é válida, ela se equipara aí para fins de validade do título de crédito. Então, a assinatura digital é um outro elemento bastante importante aí para a gente acompanhar, né, acompanhar a validade dos títulos de crédito. É uma realidade, cada vez mais aí nós temos a assinatura digital, mas a gente já volta a falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos aproveitar aí esse momento em que a gente fala da assinatura para a gente lançar a nossa pergunta, a nossa questão semanal. Questão semanal, vocês já sabem, já estão se habituando, já se habituaram. Ela tem que ser enviada sempre por e-mail, de forma individual, para o e-mail que aparece na tela para vocês. Essa questão sempre tem que ser mandada, a resposta dessa questão tem que ser mandada até o dia de aula da semana subsequente à divulgação do vídeo. Então, veja, a gente está divulgando
esse vídeo aí da semana do dia 18 ao dia 22, de modo que o dia da aula da semana subsequente é a quarta-feira do dia 27 de maio. Ou seja, quarta-feira, dia 27 de maio, é o prazo final para vocês enviarem essa questão para o meu e-mail. A questão vale a presença, primeiro, né, a questão da presença. Se não for enviada, ela significa 3 faltas, porque é um dia de aula, 3 faltas. E, além disso, uma nota, né, que vai ser atribuída aí conforme a gente for realizar a nossa avaliação do segundo bimestre. Então, fiquem atentos, não esqueçam aí, não deixem de mandar, porque o prejuízo é bem significativo. Bom, vamos lá, qual é a questão? A gente está falando da assinatura, a gente está falando da assinatura eletrônica, que ela é possível de ser utilizada aí para o título de crédito. Uma das grandes indagações e uma das grandes questões aí que envolvem a assinatura eletrônica, principalmente do devedor ou aquele que questiona a assinatura eletrônica, é a utilização, né, da sua assinatura de forma indevida. Muita gente diz que foi hackeado, que alguém utilizou e assinou sem ele ter conhecimento. A minha grande pergunta é, de acordo com a jurisprudência, e vocês são livres para procurar jurisprudência, seja em qual tribunal for, em qual âmbito de atuação for, primeiro, segundo, terceiro grau, federal, estadual, não interessa. Eu só quero que vocês me mandem um exemplo de jurisprudência sobre essa situação. Se esse argumento de que o login e senha utilizado por terceiro é válido aí para descaracterizar a identificação e a validade da assinatura. Então essa é a pergunta, né, a pesquisa que eu quero que vocês façam e mandem para o meu e-mail até dia 27 de maio. Voltamos aos nossos slides, estamos aí no 7º slide, falando aí do título de crédito sem indicação de data de vencimento. Né? Como é que se resolve essa questão? Parágrafo 1º do artigo 889 do Código Civil. Tá? Então, o que acontece? Considera-se à vista o título de crédito que não contém indicação do vencimento. Existem os títulos de crédito que, por sua essência, são à vista, como exemplo do cheque, né? Mas para outros você precisa considerar, indicar qual é o prazo de pagamento, quando deve ser pago. Nesses casos, se não falar nada, considera-se à vista. Né? Então vejam que nós temos essa disposição expressa no Código Civil. A lei uniforme, né, a Convenção de Genebra, aí, que o Brasil é signatário, que a gente acabou de falar, traz algumas disposições específicas aí, sobre essa questão, para alguns títulos de crédito em específico, então a gente vai trazer isso quando a gente falar do título em si, mas, né, já antecipando a questão do cheque, uma ordem incondicional de pagamento, ele não contém data de vencimento, apenas aí a data de emissão, então é uma ordem de pagamento imediata à vista. Então nós temos essa peculiaridade do cheque, e a gente vai falar do cheque em uma aula específica mais para frente. Bom, avançando aqui, questão do lugar de emissão e do pagamento na falta de indicação no título. A gente já mencionou de forma breve lá no início, no parágrafo 2º do artigo 889, fixa como lugar de emissão e de pagamento o domicílio do emitente, se não indicado qualquer outro. Né? Tem-se uma norma diferente para as letras de câmbio e nota promissória. Quando a gente falar dos títulos em específico, a gente vai trazer tudo isso de novo, né? Então não se preocupem em decorar tudo agora. A gente vai ter aulas específicas sobre cheque, letra de câmbio, nota promissória, trazendo, né, os caracteres gerais aí sobre eles. Então a gente vai trazer essas exceções, né, na sua concretude, no exemplo concreto. Bom, um outro elemento que a gente já falou de forma breve diz respeito aí à assinatura eletrônica, inclusive objeto de pergunta para vocês. Né? Vejam só, o terceiro artigo 889, o título poderá ser emitido a partir de caracteres eletrônicos criados em computador. Ou seja, o título, o documento, né, a cártula, não precisa ser impressa, ela não precisa ser um documento em papel, né, papel físico, ele pode ser um documento eletrônico, está expresso aí no artigo 889. Agora, o grande ponto é a questão
de quem assina, né? A grande questão é sobre o conhecimento prévio e a anuência daquele que é o devedor e daquele que assina aquele documento, né? Então vejam que a jurisprudência e a doutrina aceitam, e aí é algo extremamente atual, aceitam um simples e-mail. O e-mail ele é suficiente para provar o aceite, uma anuência, um conhecimento. E hoje, mais atual ainda, a questão do WhatsApp. WhatsApp, e-mail, qualquer forma eletrônica, aí você consegue, faz prova, né, de que houve conhecimento prévio daquela pessoa. Então, cada vez mais hoje em dia, a gente tem nos processos telas de e-mail e de WhatsApp trazendo essa indicação. Certamente que a recomendação é sempre realizar uma ata notarial desse tipo de documento, para conferir aí certeza e presunção de veracidade quanto àquele documento, né? Senão a outra parte pode simplesmente questionar, dizer que não existe, e a gente sabe que documento eletrônico, especialmente o WhatsApp, a conversa pode se perder aí muito facilmente, né? Então, a orientação é sempre fazer aí a ata notarial em cartório, a ter essa presunção aí de veracidade daquela declaração. Bom, nós temos e nós passamos aí sobre as condições necessárias, né, as características os elementos necessários para um título, e aí a gente tem do outro lado as cláusulas que não podem ter no título. Óbvio que, já que o título ele possui uma peculiaridade de ser algo formal, algo indicado numa cártula, a gente e próprio de circulação, né? A gente tem aí as próprias características dos títulos de crédito. Então, algumas cláusulas elas são nulas caso venham a surgir aí, elas são proibidas e não têm efeitos. Então, nós estamos falando das cláusulas proibidas nos títulos. E aí nós temos o artigo 890, né, que vai trazer quais são essas cláusulas proibidas. E aí nós temos, né, consideram-se não escritas no título, ou seja, ela simplesmente não vai ser sequer considerada. As cláusulas de juros, a proibitiva de endosso, excludente de responsabilidade por despesa, que dispensa a observância dos termos e formalidades, e que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. A gente vai falar agora um a um desses itens em razão da importância, né, e explicar o porquê que essas indicações não devem estar escritas e simplesmente vão ser ignoradas, né? Você pode até escrever no título, mas isso não vai ter nenhuma influência, né? Como se não tivesse, como se não existisse. Então, vamos lá, né? Primeiro, a cláusula que prevê juros, né? A cláusula que prevê juros não deve, não pode, simplesmente vai ser ignorada no título de crédito. O valor sempre tem que ser certo para uma data de vencimento. Ah, mas e se não for pago aquele título na data de sua emissão, será acrescido de juros? Não, isso não é no título que você tem que fazer isso. Você vai ter que fazer um contrato subjacente, um contrato em apartado, dizendo que caso aquele título não seja pago, ele vai incidir, né, juros, multa ou qualquer outra coisa assim, né? Então vejam que não é no título, na cártula, que você vai colocar essa disposição. Óbvio que existe a disposição do Código Civil que, caso não tenha qualquer indicação de juros, ele vai ser o juros legal, que é o que está no Código Civil, que é o de 1% ao mês, né? Então, se não tiver nada além disso, você vai fazer jus a um juro. Sim, é o juros legal do Código Civil, mas isso não está expresso no título, não deve estar no título. E se estiver, ele simplesmente vai ser ignorado, né? Então, cláusula de juros não devem ser indicados no título. Bom, além disso, cláusula que proíbe o endosso, né? Já que o título de crédito, por natureza, ele tem aí essa característica de que ele circula, né? Então essa circulação é própria do título de crédito, não pode proibir que alguém repasse esse título para terceiro, né? É na natureza do título de crédito a sua transmissibilidade, né? Não tem nenhuma validade aí, uma disposição em contrário,
a menos que a própria lei o coloque nesse sentido, né? Então, veja, nós temos os títulos nominativos, a gente falou sobre as ações, por exemplo. Essas ações, elas trazem aí a exigência de um registro próprio no livro. Então, não é o simples endosso que vai fazer essa circulação. Você precisa fazer esse registro lá no livro público. Mas não é no título que você vai pôr isso. Né? Isso aí é próprio da natureza, daquela característica daquele título. Né? Então, nós temos esses detalhes aí. Mas o título, aquele próprio, aquele que possui essa peculiaridade da transmissibilidade, não pode ter uma cláusula proibitiva de endosso. Vai considerar ela como não existente, não escrita. Bom, outra cláusula que não é permitida é a excludente de responsabilidade por pagamento. Né? Então, veja, você você desnatura o motivo pelo qual existe o título. Né? Você coloca lá uma excludente de responsabilidade pelo pagamento. Vejam, aí não tem sentido você emitir um título, que é uma obrigação de alguém pagar algo ou fazer algo, isentando ele de pagar. Né? Então não cabe limitação, né? Não é admissível aí, inclusive o endosso parcial. Né? Não, você paga só 30% da dívida, outro 30% é outro e outro 40% outro. Não, não pode. Né? O endosso tem que ser total. A ideia é a solidariedade, como a gente já viu nas aulas passadas. Né? Então vejam, nós temos esse detalhe aí da responsabilidade do pagamento, também não vem no título. Bom, outras situações são proibidas, a cláusula que dispensa a observância da forma prescrita em lei. Obviamente, todo contrato que vai contra a lei ele é nulo, não tem validade, aqui é a mesma coisa. Né? Você vai emitir um cheque e, ao emitir esse cheque, você dispensa, né, as formalidades da lei do cheque. Não tem sentido. Né? O título de crédito, o que a gente já falou várias vezes, ele deve obediência à forma prescrita em lei. Ele é um documento com forma estabelecida, diferente do contrato, como a gente já falou. Então, se não seguir essa forma estabelecida, não tem validade e, obviamente, você não pode fazer um contrato dizendo que pode ir contra essa forma prevista em lei. Né? Não tem sentido isso daí. Uma cláusula que dispense a observância da prescrição legal, não tem possibilidade. Outra situação é que exclua ou restrinja direitos e obrigações. Né? Então, direitos e obrigações estão na lei, você não pode excluir, então vamos imaginar que você coloque uma cláusula que diga que na falta de pagamento a pessoa só pode ser executada com bens em pecúnia, em dinheiro, não podem ser penhorados outros bens como veículos. Não faz sentido, isso aí é um direito da pessoa, é um direito próprio aí, né, do Código Civil, do Código de Processo Civil, da pessoa esgotar todo o patrimônio do devedor, não só o dinheiro em pecúnia. Né? Então, quando você exclui direitos e obrigações, ao contrário do que a lei, também é uma cláusula proibida, não existente. Né? Então, nós temos aí as cláusulas proibidas, né, nos títulos que, de uma essência aí geral, a gente pode considerar aquelas que vão contra a lei. E toda cláusula contra a lei, aí não é do título de crédito, do direito em geral, são cláusulas nulas que não têm validade. O detalhe é que a existência dessa cláusula não afeta, a nulidade dessa cláusula não afeta a existência do título. Vejam que a redação lá do artigo 890 traz que considera-se não escrita, mas não considera-se nulo ou cancelado o título de crédito emitido com aquela indicação. O título continua existindo, só não vai ser considerada aí essa disposição. E por último, né, vamos ver aí a questão do título de crédito incompleto ao tempo da emissão. Né? Então vejam, nós temos o artigo 891 do Código Civil, que fala que o título de crédito, quando é incompleto no momento da sua emissão, ele deve ser preenchido de acordo com aquilo que foi ajustado com a parte. Então vejam que o título de crédito tem todos esses elementos que a gente comentou, e se faltar, esse título não vale, não tem mais como ser utilizado,
sim, basta e ele vai ser complementado por aquele que o possui, né, aquele que está com o título portador, de acordo com os ajustes realizados. Né? Então vejam que é, é algo que incentiva e prestigia a continuidade do título, né? Prestigia a circulação, a validade, né? A existência do título. De um modo geral, né? Poderia se considerar simplesmente nulo. Não, não é essa a lógica do Código Civil. Não, o título de crédito vai ser preservado e a pessoa que está de posse dele vai preencher de acordo com aquilo que foi negociado. Obviamente, em razão disso, caso, né, as indicações estejam de forma diversa do que foi indicado, aí cabe àquele devedor fazer as oposições aí de que aquele título é nulo, enfim, como a gente já viu na aula passada, as possibilidades de questionar esse título. Né? Então, o título de crédito incompleto deve ser preenchido de conformidade aí com os ajustes realizados. Obviamente, são títulos causais aí que têm uma causa de origem, uma negociação prévia, e aí sim ele vai passar a ter validade como título de crédito. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. Agradeço novamente a compreensão, a paciência. Votos aí de que todos estejam bem, com saúde, família também. E semana que vem a gente dá continuidade aí à nossa questão dos títulos de crédito. Né? Então vamos avançar aí no nosso curso de forma online, enquanto que não voltamos aí para a nossa sistemática tradicional. Não há nenhuma sinalização, nenhuma previsão, então a gente segue aí com os vídeos. Um grande abraço e até semana que vem.